receita para te dar como pastor, a não ser essa: se encha do Espírito Santo. Porque se você for selada, o diabo pode vir na tua mente, mas ele não consegue romper aquele selo. Efésios 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Escute o que diz o profeta, permitam-me. Eu quero ler um pouquinho. Torre de Babel, a partir do parágrafo 57. Um homem que confessa que Cristo é seu Salvador, se desfaz da sua impiedade, para de beber, para de fumar, sua mentira, seu roubo, ele se santifica, casa fica limpa, varrida, ele está livre. Então aquele espírito volta, e se ele achar a casa vazia, o que seria a casa vazia? É não ter alcançado a etapa do preenchimento do novo morador, que é o Espírito Santo. Vejam bem. Agora o que tem acontecido? O evangelista prega o arrependimento, você fica limpo dos seus pecados, você está limpo, o diabo se afasta de você, você leva as coisas que você roubou, você vai e confessa seus erros, você acerta a sua vida. Mas se o Espírito Santo não entrar em você, aquele espírito que saiu volta e depois fala para mais 7 demônios: a casa que eu morei está vazia, vocês não querem vir comigo? E o estado da pessoa fica pior. Não é terrível isso? Eu ouvi uma história envolvendo o grande famoso pastor Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Diz que um membro foi até o seu escritório denunciar um outro membro porque estava bebendo. E ele chegou e disse: reverendo, eu estou aqui na tua presença para denunciar o irmão fulano, porque eu o flagrei bebendo vinho. E não era pouco não. Ele encheu um copo, bebeu aquele copo cheio, depois colocou vinho, encheu o copo novamente e bebeu novamente. Entende-se que ele ultrapassou o limite para sair da sobriedade. E o senhor, como pastor, eu penso que o senhor tem que tomar uma posição e o senhor não pode tomar sé. Billy Graham pensou e fez uma pergunta para o irmão que estava denunciando: irmão, eu vou te fazer uma pergunta, você já se encheu do Espírito Santo? Quem sabe aquele irmão pensou: mas o que tem a ver essa denúncia que eu venho fazer daquele irmão que está bebendo com essa pergunta que ele me faz, se eu já me encheu do Espírito Santo? O irmão respondeu: reverendo, não, eu dizer para o senhor que eu já me enchi do Espírito Santo, eu não diria. Eu tenho lutado, mas eu não tenho conseguido me preencher do Espírito Santo. E então a resposta de Billy Graham surpreende o homem. Diz: então, você também está em erro. Você veio denunciar um erro. O erro que você denunciou foi por ação. O homem bebeu. E o teu erro é por omissão. Não se encher do Espírito. E eu vou citar a Bíblia. E Billy Graham foi para Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho, que foi o erro desse que você está denunciando. Ele errou por ação, se embriagando. Agora você, vamos lá para a outra parte do versículo: mas enchei-vos do Espírito. Então ele errou se embriagando com vinho, você errou por não se encher do Espírito. Como é que fica a situação?
Isso desarma muita gente que gosta de julgar os outros, que gosta de levar o dedo indicador e acusar, ao invés de estender a mão para ajudar. Não está sendo maravilhosa essa mensagem? Pois bem, irmãos, apesar da minha advertência, eu constatei que aquela mulher começou a faltar nos cultos. A sua presença era escassa na igreja. E vejam bem, eu adverti ela. Mas, gente, se a pessoa vai ao médico, o médico dá a prescrição, dá o medicamento, a pessoa não toma. O médico fala, você tem que parar de comer isso, comer aquilo outro, porque aquilo está te fazendo mal. A pessoa não obedece. Aí a pessoa morre, é o médico que não presta. O médico se exime. Quantas vidas, pela graça de Deus, foram ajudadas através desse ministério? Mas ela não me obedeceu, pelo contrário. Começou a faltar aos cultos e foi cada vez mais afastando, até que caiu na mesma situação, ou até pior. O casamento foi destruído. Igreja, coisa séria. Temos que receber o batismo do Espírito Santo, o selo da redenção. Oh, meus irmãos, sinceramente, permitam-me uma referência pessoal. Eu era rapazinho, eu já contei minha história para a Michele detalhadamente, vocês sabem um pouco também. E eu orava, pastor Paulo, para receber o batismo do Espírito Santo. E no pentecostalismo, principalmente o pentecostalismo clássico, se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. E eu, para ser sincero, eu até admito que com a vinda do Espírito Santo de você, você pode falar em línguas. Você pode receber o Espírito Santo falando línguas. Pode. Aconteceu no Pentecostes, Atos 2, eles dizem, não, mas ali foi língua para evangelizar. Mas em Atos 10, que eles falaram em línguas também. Em Atos 19, quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Agora, eu acredito